Professor, conversávamos recentemente sobre a sua vasta produção bibliográfica, né? E o senhor falava que já agora publicou o 100º livro, além dos artigos todos, mas em termos de livro publicado 100. E o senhor falava numa lista de 10 livros que seria justamente aquela lista que capitanearia aí essa produção. O senhor teve tempo de pensar, gostaria de falar sobre esse, ou pelo menos, se não 10, aqueles que dentro dessa vasta... Eu vou pedir uma inspiração, é que está para... Vou-lhe pedir este livro, se não se importam, porque é uma inspiração. Bom, eu confesso, eu tive que fazer recentemente, tive que fazer uma lista dessas, eu tive bastantes angústias, e foi uma coisa muito recente, eu até tenho medo de não me recordar inteiramente dos 10. Bom, portanto, enfim, sob reserva de eu acabar por fazer uma lista um pouco diferente daquela que fiz, enfim, embora inspirado na que efetivamente fiz há poucos dias, embora inspirado nessa, eu vou tentar fazer aqui, vou-me servir, com a vossa licença, aqui, deste livrinho que foi prémio Jabuti, aqui no Brasil, que é uma das minhas coroas de glória, fico muito honrado com isso, e que tem aqui no início uma lista de livros. É assim, há livros pelos que nós temos um carinho mais especial, há livros que para nós não nos dizem assim tanto, mas que tiveram muita importância no público. Por exemplo, provavelmente o livro que mais, não sei como está agora, mas há uns anos, o livro que mais era lido aqui no Brasil, sem dúvida alguma, e o livro que era mais lido, enfim, fora de Portugal, e em Portugal também teve muito impacto, foi um livro que foi, deve dizer-se, dos primeiros livros de filosofia do direito que não eram manuais, que se publicaram em Portugal no século XX, ouso dizê-lo, portanto, é um livro de ensaios, portanto, é uma obra volumosa, em 2 volumes, que foi uma coisa chamada Pensar o Direito. Esse livrinho tem na capa uma corujinha, uma coruja helénica, grega, e foi um livro que realmente, olha, exatamente, tem uma corujinha na capa e tal, e é um livro que está esgotado já há bastantes anos, mas olhem que coisa interessante, eu, apesar de vez em quando folhear, por várias razões, isto ou aquilo, não é um livro que eu hoje dissesse que recomendava para compreender o meu pensamento. E, contudo, teve grande impacto. Eu acho que, enfim, é um livro de juventude, acho que é um livro de juventude, inclusive alguns textos que lá estão talvez sejam um pouco ingênuos, mas foi um marco, e lá está, muita gente ainda me conhece por esse livro. Depois, eu não sei se vou conseguir manter os 10. Depois, eu fiz uma tese de mestrado também um pouco inovadora, foi uma tese sobre mito e constitucionalismo. Essa tese foi publicada numa edição muito restrita, que esgotou logo, e mais tarde eu aproveitei esses materiais no primeiro volume de uma obra chamada Teoria da Constituição, que foi publicada pela editora Verbo. Essa obra, Teoria da Constituição, tem 2 volumes, tem um... Era para ter 3, mas depois terminou por ali. A Teoria da Constituição tem um primeiro volume que saiu depois do segundo, deixa ter graça. O primeiro volume eu procuro reelaborar alguns materiais que já vinham da tese de mestrado e alargá-los consideravelmente. É um volume sobre o mito, sem dúvida, mas conceitos, história do constitucionalismo em geral. Digamos que é assim um volume fundante das coisas mais antigas e mais misteriosas.
do direito constitucional. A propósito, há um outro livro, menos conhecido, da editora Legis, que se chama Mysteria Iuris, os mistérios do direito, e que é também, esse aí ainda mais assumidamente, um livro sobre, lá está, esses aspectos simbólicos, mitológicos, etc., do direito, e mais especificamente do direito político. Mas curiosamente eu talvez nem sequer escolhesse nenhum deles. Entretanto, por exemplo, escrevi um livro que foi citado pelo Tribunal Constitucional português numa determinada ocasião, e que me deixou, confesso, com algumas dificuldades e algumas perplexidades sobre a forma como se dizem as coisas e sobre o tempo em que se dizem as coisas. Quer dizer, talvez este livro é um livro de Constituição do Crime. A Constituição do Crime. Às vezes nós, levados pelos intuitos polémicos ou enfim, simplesmente pela juventude, dizemos as coisas de maneira a que podemos ser citados, sem dúvida, de forma honesta e de forma objetiva, mas lendo as coisas com distanciamento, passado uns anos, uma pessoa diz, olha que autor curioso, mas quase às vezes não se revê exatamente naquilo que é citado. Talvez fosse sábio, evidentemente que esse tempo já acabou, mas talvez fosse sábio um procedimento que existia antigamente, que, por um lado, fazia com que as teses doutorais só fossem feitas muito tarde, não é? E, por outro, antes de fazer a tese doutoral, a pessoa não era aconselhada a escrever nada. Ou seja, depois não podia arrepender-se de ter escrito de uma maneira excessivamente borbulhante, excessivamente polémica, etc, etc. Então, deixa ter alguma graça o facto, por exemplo, desta Constituição do Crime, se dizerem coisas que eu continuo a achar que são verdade, creio eu, no essencial, mas que devo ter dito de uma forma talvez radical demais, não é? Às vezes acontecem essas coisas e a culpa é nossa, a culpa não é do intérprete. O intérprete leu e transcreveu, naturalmente. Há um outro livro também interessante, que eu esse lembro-me bem que o coloquei nos 10, livro que eu publiquei em França. Aí está, aí foi um desafio, não fui eu que resolvi escrever sobre o assunto, foi um convite. A Express Universitaire de France convidaram-me para escrever um livro sobre responsabilidade médica e criminalidade de questões médicas, à luz do direito francês. Eu estudei imenso o direito francês e escrevi este livro, Responsabilité et Culpabilité, que é um livro realmente dirigido aos médicos. Também está esgotado, fez até uma tiragem muito grande, uma tiragem enorme, e está esgotado. E é um livro pequeno, mas é um livro, lá está, que me deu um prazer especial. E lá está, e foi o corresponder a um pedido, a um convite, não é? A um convite. Eu escrevi depois vários ensaios, quer de direito constitucional, quer de ciência política, quer de filosofia de direito. Mas, digamos assim, o meu livro fundamental em filosofia de direito é um livro que se chama, que foi feito depois deste, não está aqui, é um livro que se chama só Filosofia de Direito, depois tem um subtítulo, mas eu confesso, nem me lembro do subtítulo, Filosofia de Direito, e que é um livro volumoso, que está publicado na Almedina, e que tem, já vai na segunda edição, salvo erro, e que tem na capa a capa era para ser outra, mas não vou amassá-los com as peripécias dessa capa. Acaba por ter na capa um quadro do Parlamento Britânico, o que
também é uma ponte entre o filosófico e o constitucional. Aliás, esse livro termina com uma reflexão, falávamos há pouco, sobre os valores constitucionais, os valores políticos superiores, etc. Esse, sem dúvida, é um livro que eu considero que está em progresso, naturalmente, em cada edição eu vou aprimorando. Existe aqui no Rio de Janeiro uma edição parcial desse livro, que também se chama Filosofia de Direito, Fundamentos do Direito e das Instituições Jurídicas, algo assim. Está publicado pela editora GZ, do Dr. Guilherme Zincona. Mas é apenas uma parte, enfim, adaptada. Acaba por ser um livro novo, mas com ecos desse outro livro de Filosofia de Direito. Depois escrevi livros assim, polémicos, que também tive tentação de meter nos 10, mas que depois tirei. Por exemplo, escrevi um livro chamado Novo Direito Constitucional Europeu, no rescaldo daquela discussão que houve para a criação de uma Constituição Europeia, etc. Eu participei muito ativamente nessa polémica. Na altura, depois até ponderei e achei que talvez tivesse sido conotado com ideias um pouco radicais, mas lá está, o tempo, o grande escultor, como dizia aí o cenário, o tempo vai reconduzindo tudo ao seu lugar, etc. Então, eu hoje compreendo quanta razão eu tinha nessa altura e quanta desrazão também tinha. Então, é um livro que faz uma análise bastante rigorosa da gênese do que hoje é o Tratado de Lisboa. Portanto, olha, aí está, se houvesse alguém que tivesse paciência e que quisesse pegar nesse livro e utilizar os materiais desse livro para analisar o Tratado de Lisboa, isso aí seria uma colaboração extraordinária, porque eu já não tenho paciência para fazer. Mas realmente está ali o fundamental para entender o Tratado de Lisboa, embora não seja sobre o Tratado de Lisboa, mas o tratado que abortou, mas que o precedeu. Depois publiquei um conjunto de 7 pequenos livros de filosofia política. E esses 7 pequenos livros de filosofia política foi um trabalho que eu jamais faria se fosse para fazer do princípio ao fim, não é? Eu acho que não teria, apesar de tudo, tenacidade para prever os 5 anos que me levou a fazer esses 7 primeiros livros. Portanto, foram feitos primeiro 7 livros. Depois, ao fim desse tempo, resolveu-se fazer um livro que se chama-se mesmo Filosofia Política. Chama-se mesmo Filosofia Política, qualquer coisa como dos primórdios ao século XX, qualquer coisa assim. Bom, é um livro feito do ponto de vista histórico, não é? E foi publicado pela Imprensa Nacional Casa da Moeda em Portugal. Mas a história não para aí. E acabei por publicar, há 3 anos, uma nova edição muito aumentada, em Belo Horizonte, na editora Fórum, com o título, que acaba, lá está, por ser um novo livro, com o título Filosofia de Direito e do Estado, e que já esgotou. Portanto, neste momento, das minhas tarefas é mesmo preparar uma nova edição da Filosofia de Direito e do Estado, portanto, que acaba por ser, enfim, se formos ver a gênese, é a 4ª, 5ª edição de algumas matérias, mas é realmente assim, eu também diria que esse é um dos livros meus que eu preferi. Evidentemente, há, entretanto, a minha tese de doutoramento em Coimbra, publicada pela Universidade de Coimbra,
que é, lá está, uma tese, e tenho sempre que agradecer muito aos meus mestres, é uma tese orientada pelo professor Rogério Herarte Soares, infelizmente já não está entre nós, e que teve também muitos diálogos com o professor Gomes Canutilho, nomeadamente o último capítulo é um capítulo que foi completamente inspirado, não inspirado nas ideias dele, mas não tem diretamente a ver, mas foi ele que achou que devia haver aquele capítulo e reparem a grandeza de algumas pessoas. Eu fui falar da questão ao Dr. Rogério Soares e ele aceitou perfeitamente essa espécie de co-orientação informal. Outro qualquer diria, não, eu é que sou orientador, não faça nada disso. Então a tese realmente ficou enriquecida com esses diálogos e chama-se Constituição, Direito e Utopia. Embora se diga, normalmente eu esteja de acordo que ninguém fica célebre pela sua tese, é raríssimo alguém ficar célebre pela sua tese, lá está, também gostei muito de fazer. Eu fiz também uma tese, lá está, em Paris, mas embora eu até tivesse uns incentivos no sentido da publicação da tese em Paris, inicialmente pensou-se na publicação por uma grande coleção também das Presses Universitaires de France, que foi a coleção Leviathan. Digamos, a negociação nem foi feita por mim, foi feita por um membro da banca, mas depois chegou-se à conclusão que talvez fosse melhor, e foi uma belíssima conclusão, talvez fosse melhor, por assim dizer, não publicar imediatamente a obra como tese, que às vezes o que acontece é que as teses publicadas às vezes como tais acabam por ficar um pouco embalsamadas ou engessadas, etc. E então comecei a fazer uma publicação muito curiosa em sucessivos capítulos numa grande revista portuguesa da Universidade Nova de Lisboa, e iam saindo em cada revista 100 páginas. Uma tese tinha mais ou menos 700, estava previsto que a revista era anual, que em 7 anos ia sair a revista. Mas, entretanto, houve várias vicissitudes e acabou por se optar por, ainda antes da publicação integral em fascículos, obviamente com retoques e atualizações, etc. Ainda antes disso acabaram por se publicar 2 livros que se inspiram na tese, mas que não são verdadeiramente a tese. E eu hoje já não publicarei, em princípio não acho que faça sentido publicar a tese. Perdão. E há esses 2 livros. Esses 2 livros são livros que eu estimo muito. Um é um livro publicado no Canadá pela Presse da Universidade de Laval, e que se chama Constituição e Mito, está publicado em francês, naturalmente. É um grande livro que teve uma revisão científica muito apurada e tem um prefácio do meu querido diretor de tese francês, François Valençon. E um outro livro foi publicado em Paris, e que se chama A Constituição Natural, La Constitution Naturelle. E, portanto, a tese acabou por dar lugar a esses 2 livros, Constituição e Mito e Constituição Natural. Já agora, a tese inicialmente era um estudo, lá está, filosófico ou histórico, mais específico sobre
relações e influências constitucionais entre Portugal e a França, sobretudo no século XVIII. Depois, no terreno da ciência política, há sobretudo 2 livros, um que se chama Repensar a Política, que já vai em segunda edição, e que tem na segunda edição um texto do professor Gomes Canutilho, que foi, aliás, a apresentação que ele fez da primeira edição, a apresentação oral que ele fez da primeira edição, e há um outro livro que está aqui no Brasil à espera de ser editado, já aceito por uma grande editora, que é uma coisa chamada Política Mínima. Ele, na edição brasileira, foi muito aumentado, foi muito refundido, em princípio terá um outro título, ou parcialmente outro título, porque realmente foi muito... foi aproximado de uma exigência, digamos assim, didática brasileira, que o livro possa servir também para o estudo não só da ciência política, como da teoria do Estado. E, portanto, provavelmente o livro vai se chamar qualquer coisa como Teoria do Estado e Ciência Política, quando sair. Eu espero que saia o mais depressa possível aqui no Brasil. Fiz também 2 livros, só assim, bom, não vou poder falar, obviamente, dos 100. Fiz também 2 livros para estudantes do ensino médio. Em Portugal existia, ou não sei se ainda existe, uma disciplina de Direito para estudantes do ensino médio. E era uma coisa muito interessante. Aí foi uma vontade pessoal, clara, quis escrever esse livro, porque estava indignado com particularmente um livro que era adotado nas escolas secundárias sobre a questão. Então, eu, digamos assim, quase como em reação a um desses livros, que não me parecia adequado, enfim, com todo o respeito, naturalmente, mas que depois vim a saber que, e volto a frisar com todo o respeito também, vim a saber, não sei se é verdade, que o livro era um livro realmente muito difundido, e algumas pessoas diziam assim, mas ele é muito difundido porque é um livro muito fácil. Então eu disse, não, então vamos castigar as crianças, eu vou fazer um livro difícil. Ora, ser fácil não é realmente pecado nenhum, mas eu queria martirizar as crianças. E então cheguei a fazer 3 livros. Cheguei a fazer uma primeira edição muito ilustrada, chamava-se apenas Direito. Depois o segundo livro continuava a ser ilustrado, com exercícios, etc. Muito interessante, que passou a chamar-se Peço Justiça. E havia um livrinho de apoio, uma espécie de um dicionário jurídico, que me divertiu imenso a fazer, que se chamava Tópicos Jurídicos, que tinha um formato quase de uma agenda, muito guia e tal. Esses livros inspiraram também um livro que acabei por fazer aqui no Brasil. Foi um dos primeiros livros, eu julgo que tenho uns 20 livros publicados aqui no Brasil, e um dos primeiros livros que eu publiquei aqui, em colaboração com um professor na altura, professor da UNIP e desembargador na altura do Tribunal da Alçada Criminal de São Paulo, o Ricardo Dipp, acabamos por fazer em colaboração um livro também, aí já não para o ensino médio, mas um livro assim para o primeiro semestre, digamos assim, com noções introdutórias, um livro que olha, o mérito não é meu, é uma verdadeira obra de arte, porque o editor foi da Millennium de Campinas, esmerou-se, fez uma capa lindíssima, capa dura, cartonada, etc, etc, e portanto a obra resultou muito bem, com umas bandeirinhas, quando era direito português, a bandeira portuguesa, quando era direito brasileiro, a bandeira brasileira. Acabou ser ali uma colaboração interessante, foi toda feita por e-mail. O livro foi feito por e-mail, foi interessante, lá está, eu nesse livro tenho algumas matérias que eu não trataria hoje da mesma forma. É evidente, quando há colaborações, também existem
existem estilos para colaborações. Aliás, seria uma coisa muito curiosa também refletir como nós, às vezes, sem haver nenhum input, nenhuma sugestão, etc. Talvez, não sei, talvez nós tenhamos a tendência, quando trabalhamos em colaboração, talvez tenhamos a tendência de escrever tendo como primeiro público o nosso colaborador ou os nossos colaboradores. Não sei se é assim. Eu muitas vezes escrevo, quantas vezes escrevo, sem colaboração, pensando em algumas pessoas que acho que me vão ler. Eu tenho um público imaginário. Não é? Ainda recentemente, confissão mais que pública, ainda recentemente eu estava escrevendo uma matéria pensando no prefaciador. Como é que o prefaciador vai ler isto? Não é? Como é que o prefaciador vai ler isto? Bom, evidentemente este trabalho filosófico também tem um trabalho metodológico paralelo. Tenho um livro já em 3ª edição. Preciso dizer que em Portugal um livro chegar à 2ª edição é um milagre. Nós temos um público muito restrito e, portanto, esta minha metodologia de direito da Almedina chegar à 3ª edição é mais que milagre. Eu estou convencido, aliás, enfim, sem querer desmerecer o público virtual, que aliás é uma entidade que talvez não me possa processar pelo que eu diga, porque é muito imaterial, mas eu estou convencido que uma das razões, talvez eu esteja a ser pessimista, uma das razões porque este livro chegou à 3ª edição é que é um livro muito pequenino. Então, é um livro que se atreve a ser uma metodologia de direito, mas bem fininha. Portanto, fácil de ler, com leitura em pouco tempo e barato. Portanto, acho que, não sei se é o mérito do livro, se são estas características que o embrulham, que vão nesse sentido. Escrevi depois um livro que me deu um gosto particular durante uma das minhas licenças sabáticas. Não foi a única coisa, aliás, creio que está publicado, deve estar na internet, o relatório dessa licença sabática, todas as licenças sabáticas. Enfim, aí é um momento em que se produz realmente muito. Mas uma das coisas que fiz numa licença sabática, creio que na 2ª licença sabática, foi um livro que se chama O Tímpano das Virtudes, que é apenas uma análise filosófica, estética, política, jurídica, enfim, multidisciplinar na altura, daquele tímpano que está na Stanza della Segnatura, no Vaticano, do Rafael. Sabem, há essa sala interessantíssima, onde está, nomeadamente, aquele afresco que se chamou mais tarde a Escola de Atenas, e há também outras coisas, e uma das coisas é um tímpano que está sobre uma janela, e nesse tímpano estão realmente as virtudes. Estão as virtudes cardeais, estão as virtudes teologais. Falta apenas a justiça, que está pintada no teto. Isso é logo um mistério. Porque é que a justiça está no teto e todas as teologais e todas as cardeais estão aí. Então, foi um trabalho que eu fiz sob a égide de um curso de pintura que estive fazendo, e acabei depois por publicar o livro. Tive muita dificuldade em publicar. E era um tempo, dizia, tempo de vacas gordas, não é? Era um tempo, apesar de tudo, tive um tempo, só se não fosse a boa vontade da Almedina, e eu já lá ter publicado, sei lá, 40 livros, estou convencido que ia ser um pouco difícil. Bom, mais recentemente escrevi uma tetralogia, uma pentalogia, ainda não fiz bem a conta, de livros mais atuais sobre direito constitucional. Foi, em certa medida, também um trabalho de combate, porque eu via que, em Portugal,
O debate constitucional estava frouxo e estava muito nas mãos de pessoas que claramente não tinham conhecimentos constitucionais ou, tendo-os, os sofismavam, e muita gente que tinha uma posição claramente anticonstitucional. Havia propostas as mais radicais de subversão da ordem instituída, etc, etc. Eu espero que isso tenha acalmado um pouco. E então publiquei vários livros, são livros obviamente de doutrina e procuram sempre um plano elevado da questão. Livros como Constituição e Política, como o Contrato Constitucional, Direitos Fundamentais, Fundamentos e Direitos Sociais. Enfim, um conjunto de livros estão publicados pela editora Quid Juris, que complementam alguns outros, enfim, mais clássicos, como seja uma segunda edição deste Direito Constitucional Geral, que ganhou o triplo do tamanho, não é? Teve aqui um fermento, e portanto a segunda edição portuguesa tem aqui que tem aliás uma capa preta e esverdeada, tornou-se uma obra bastante grande. Atrevi-me a publicar uma coisa que acho que é inédita também em todo o mundo, pode ser que não, e o facto de ser inédita também não é absolutamente grande recomendação, é apenas um facto, se for, que foi em vez de fazer uma Constituição anotada, fazer doutrina anotada pelo texto constitucional. Portanto, ao contrário. Fazer ao contrário. Portanto, com remissões para e portanto depois há ali um jogo, uma rede entre a Constituição e a doutrina e a jurisprudência e outra doutrina. É um livro que esgotou rapidissimamente, se chama Direito Constitucional Anotado. Esgotou muito rapidamente, enfim, vamos ver se poderá haver uma nova edição. Mas aí há problemas técnicos, às vezes um simples problema técnico coloca realmente muitos problemas. Bom, e de certeza que... entretanto, há os meus livros ingleses e os espanhóis e franceses e não sei o quê. Portanto, há um conjunto de livros, como por exemplo Droit naturel et méthodologie juridique, que é um casamento às vezes um pouco inusitado, que eu tive muito gosto, por exemplo, em fazer a capa. Fiz uma composição da capa com uma asa da Vitória de Samotrácia, que é interessante. Ontem houve um colega que me perguntou precisamente se a asa, que conhecia o livro, e se a asa era realmente a Vitória de Samotrácia. Eu confirmei. Publiquei um outro manual, também existe em e-book. Esses livros normalmente agora existem em e-book, que é um traité de droit constitutionnel, mirado também para coisas de globalização, etc, etc. Em inglês, umas coisas sobre República, Republic, Law and Culture. Mais recentemente publiquei na Springer 2 livros em inglês, sobre o que é uma ligação do problema ético com a Constituição Europeia, que se chama qualquer coisa como Political Ethics and the European Constitution, e um outro também na Springer, que é uma coisa, um repensar das ideias de direito natural, Rethinking Natural Law. Já agora, é interessante que ontem também tive uma pergunta muito direta de um colega, enfim, no fundo, para se perceber o enquadramento, etc. E às vezes nem sempre é fácil, porque nós às vezes somos amigos de pessoas que não pensam como nós. E até às vezes somos colaboradores em livros de pessoas que não pensam como nós. Claro que isso não é muito normal, mas comigo é mais normal do que o habitual. E, portanto, perguntarem-me às vezes se eu sou amigo de fulano não quer dizer nada. Eu posso ser amigo dele, amicus Plato, sed magis amica veritas. E, portanto, eu agora, ultimamente, pediram-me do México uma espécie de autobiografia intelectual, também por escrito, e eu acabei por dizer qualquer coisa como isto, que eu realmente sou um neo-justnaturalista crítico,
alguns dirão, mas isso é ferro de madeira, isso é água com fogo, como é que é? Não, de alguma maneira eu acho que sou um neonaturalista crítico, certo, por um lado adoto muitas coisas de pensamento crítico, sou um crítico daquilo que chamo o justnaturalismo positivista e tudo isso. Do ponto de vista metodológico, eu prefiro o pensamento tópico-problemático contra o pensamento dogmático. Portanto, do ponto de vista ontológico, o pensamento neojornalista crítico contra o pensamento dogmático e positivista. E eu era judicialista. Acho que ainda sou judicialista, embora esteja muito preocupado com a separação dos poderes em geral e estou preocupado também com este movimento pendular. Eu recordo-me o movimento pendular de excessos dos vários poderes nos vários países. E recordo-me tenho-me recordado nos últimos tempos, não só daquele livro do professor Eros Grau sobre os juízes, mas tenho-me recordado daquela frase francesa do século XVII, XVIII, em que se dizia Deus nos livre da equidade dos tribunais. Ora bem, eu que defendi realmente, ferozmente, a ideia do juiz, a figura do juiz, da jurisprudência, etc., o que eu acho é que isto é realmente pendular. Há momentos de grande exagero do executivo, há momentos de grande exagero do legislativo, há necessariamente também alguns exageros do judicial. Portanto, talvez seja necessário repensar o problema dessa qualificação dos que são a favor da lei, os que são a favor da jurisprudência, os que são a favor do governo, etc, etc. Não é? Evidentemente, eu sou um adepto do Estado de Direito, do Estado social, do Estado democrático, do Estado ecológico. Acho que essa ideia que se polariza, por exemplo, no Peter Hebel, a ideia de Estado constitucional, que é uma ideia ainda absolutamente atual. E pronto, e tenho no prelo muitos livros, um livro de Direito Internacional, um livro de Filosofia Penal, um livro de Teoria do Estado, e depois algumas coisas novas, como acho que vou terminar por aqui mesmo, algumas coisas novas, como um livro sobre assuntos de liberdade religiosa, está quase pronto, um livro de Direito e Literatura e uma prática concreta de Direito, Literatura e desenho e pintura. Ou seja, este livro que já está enviado para a editora e foi prometido que sairia no princípio do próximo ano, é uma obra que vou deixar algum suspense sobre ela, mas é uma obra que vai ter prefácio de um grande jurista e poeta e romancista português e vai ter prefácio de um grande poeta brasileiro e que já estão escritos, está tudo pronto. E vai ter 26 coautores e não posso agora ver exatamente o número, e vai ter 26 desenhos que vão ilustrar os 26 textos que lá aparecem. E eu acho que, antes de mais, é uma grande celebração. Eu olho para o livro e vejo garrafas de champanhe estourando as suas rolhas. Há uma grande celebração ao direito entre as artes e entre as letras, que é assim que eu acho que ele deve estar.